Alô? Boa tarde a todos. Alô? Boa tarde a todos que estão presentes aqui, o pessoal que está acompanhando, que está com paciência ainda nesse final de tarde de ver live e acompanhar. Aqueles que vão acompanhar depois, eu vim aqui atrapalhar um pouquinho a palestra da Renata. Falei que eu não vou hoje falar muito sobre a questão dos dispositivos de segurança, vou deixar isso que a Renata vem fazendo de forma muito melhor do que eu, mas eu queria dar um recado, alguns recados. E antes de começar a dar esses recados, eu vou agradecer. Agradecer primeiro, além da presença de vocês, da paciência, ao nosso anfitrião aqui, um parceiro, o Pedro, por mais uma vez estar nos proporcionando esse momento de compartilhamento. Eu digo uma coisa, sempre escutei isso de um grande amigo, Salles, que falava assim, só não dá quem não tem. Então, a gente está aqui para compartilhar realmente as nossas experiências, aquilo que a gente aprendeu e aprender com vocês, porque tudo é um aprendizado contínuo. As coisas como mudam, como eu falei, o Léo estava falando sobre a esfera cerâmica, eu estava dizendo da minha experiência, que foi anterior, e aquilo, ao longo do tempo, já mudou e tem uma qualidade melhor, e está acontecendo diferente, e a gente tem que estar sempre acompanhando e aprendendo com as pessoas que vêm depois e que trazem as novidades. Eu acho que é isso que faz com que a gente cresça. O primeiro recado que eu quero dar é o seguinte, a gente está aqui por um único motivo. Morrem 45 mil pessoas todo ano no trânsito no Brasil. Ah, é 45? Não, é 40, é 38. Bem, 38 morre na pista, fora o que vai para o hospital e depois não contabiliza. Não importa. Se fosse, como a Alessandra falou, seria aceitável? Então, essa é a nossa contribuição, da nossa comunidade, de nós que trabalhamos com isso. Então, eu sou um idealista nesse troço, milito nessa área há quase 30 anos e tenho dado, ou tentado dar a minha contribuição no convencimento das pessoas que não pensem que sinalização, segurança viária, dispositivos de contenção, que sistemas de controle e gestão, que isso é custo, pelo amor de Deus. Isso não é custo. Nós estamos fazendo um investimento para salvar vidas. É esse o recado que eu tenho que dar, principal. Não flexibilizem com a qualidade. Uma flexibilização com a qualidade pode determinar uma vida. Quantas e quantas coisas a gente tem visto. O cara dirige às cegas, o cara que atravessa uma defensa, o cara que impacta num dispositivo mal implantado. Isso tudo é responsabilidade nossa e de cada um de nós. Então, é só esse recado que eu queria dar. Não flexibilizem com a qualidade, não transigam com os projetos. Meçam 10 vezes antes de cortar. A gente vai falar de uma coisa aqui, Renata vai falar, que são os dispositivos de contenção viária, longitudinais, pontuais, que diz respeito à segurança secundária, né? Segurança primária, a sinalização, aquilo que previne o acidente. Então, tudo aquilo que se falou até agora, faixas, linhas de demarcação, as placas, é aquilo que faz com que o usuário não saia da pista, e vou corrigir aqui, porque nós já temos aí até norma, e o nosso professor deve estar assistindo lá, os sinistros de trânsito. Então, a nossa matéria, o que ela faz? Ela reduz a severidade do sinistro. Então, ela faz, depois que aquele veículo saiu da pista e teve o seu sinistro, faz com que aquela consequência seja a menor possível. Então, a Renata vai falar sobre isso aí. Agradeço a vocês, agradeço quem está vendo, e pensem sempre, não é custo, é investimento. Olá, gente, boa tarde.
E o Henrique, ele cumpriu mesmo, né? 5 minutos. Foi desafiado. Mas ele sabe que ele pode participar durante, porque ele sempre tem algo a acrescentar que é muito bom. Gente, obrigado mais uma vez pela presença de todos aqui. E eu vou falar um pouquinho dos dispositivos da Marvitec. A gente não vai entrar em norma, porque senão ia juntar eu e o Henrique aqui, e um dia ia ser muito pouco, né? Porque são 2 falantes que... vocês veem que tecnologia não é muito nosso forte. A gente gosta mais... Aí. Aqui falando um pouquinho da Marvitec. A Marvitec é uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado. Nós estamos situados em Guarulhos. E é uma empresa de portas abertas. Então, quem já foi lá já conhece. Quem ainda não foi está convidado aí. É um passeio bem interessante, né, Henrique? O Henrique gosta muito quando as pessoas vão lá, e ele gosta de mostrar a fábrica, de falar dos processos. Então, estão todos convidados. E o Henrique ainda vai falar para vocês que, em breve, a gente vai ter uma galvanizadora, né, Henrique? E aí o passeio fica muito mais interessante. Então, coloquem aí na agenda de 2025 a visita na Marvitec. Dispositivos de segurança. Vamos começar com um atenuador de caminhão. Quem já viu isso? Já ouviu falar? Tem um pessoal da Arteris ali fazendo aquela cara, aquela mãozinha tímida, assim, né? Se eu vou falar ou não. Mas vamos começar por ele. TMA, que até uns 2 anos atrás, acho que tinha poucos, né, Henrique? E, nos últimos 2 anos, a gente tem visto mais na rodovia. Mas o que é isso? Que atenuador é esse? Quem inventou? Quem trouxe? Por quê? Vamos pensar o seguinte. Esse atenuador, ele é para aquelas obras que são itinerantes. Aquelas obras que ficam na rodovia. Vocês já viram aquela equipe andando na rodovia, assim, aquela equipe parada, com faixa interditada? Aqueles cones, tudo, com a película caindo, cone errado, fechamento errado. Aí o bandeirinha no celular, esquece de... Esse atenuador, ele está lá para salvar a vida dessas pessoas. Então, a gente coloca ele num batedor atrás da equipe e ele vai ficar ali. Se, por um acaso, aqueles veículos que estão trafegando na rodovia perder o controle... Vocês já viram aqueles motoristas de caminhão com o celular na mão? E aí ele passa, leva cone com tudo e chuta cone para todo lado? Tem uns que dirigem uma HRV de vez em quando também, que fica um pouquinho perigoso. Mas ele está aprendendo, está aprendendo, está aprendendo. Gente, o TMA ele fica atrás da equipe. Então, se um veículo não respeitar o fechamento, ele vai bater no TMA, no atenuador, e ele vai evitar que esse caminhão atropele a equipe que está ali na faixa. E o Henrique mandou colocar um videozinho para vocês entenderem como é. Então, ele fica atrás do caminhão e ele vai absorver o impacto do veículo que perdeu o controle. Eu vou falar um número aqui para vocês, e o pessoal da Arteris aí acho que vai conseguir confirmar mais ainda. A Arteris fez aquisição de 13, mais 2. Isso em menos de 1 ano, deu 1 ano e meio já. Vocês acreditam que já teve atenuador que foi para manutenção? Quantos, Henrique? 8. Então, de 15, 8 já foram para manutenção. Eu falei que não ia falar, mas é importante eu fazer um parênteses, porque ela não tem conhecimento do processo e do procedimento que está sendo feito na manutenção desses equipamentos. E aí eu entro na questão do custo. Você imagina que uma colisão dessa, ela só vai, no mínimo, a vida do condutor do veículo que impactou e a equipe que está operando imediatamente à frente desse equipamento.
Esse equipamento tem um custo médio de R$ 250 mil. Mais para lá, mais para cá, nós estamos falando de R$ 250 mil. Essa manutenção, normalmente, as colisões, tem colisões que têm impacto, que só danificam parte do equipamento, mas tem colisões que você perde o equipamento. Então, nós estamos falando de uma perda de R$ 250 mil. Esse custo, vamos dizer assim, ele está sendo arcado em boa parte, ou eu acho que 90% das vezes, pela seguradora de quem impactou atrás. Então, esse equipamento ele está sendo utilizado e, quando impactado, não é o dono do equipamento que vai lá e vai ter que fazer a manutenção do equipamento. Não, quem bateu por trás, paga. Quem bateu por trás, paga. Então, seja por uma cobrança normal de seguro, se o cara tiver um seguro, bateu por trás, vai pagar a franquia vai pagar o dispositivo, ou vai ser acionado e vai ter que pagar judicialmente. Se não pagar administrativamente, vai ter que pagar judicialmente. O pessoal de concessão aí que conhece mais do que eu, danos ao patrimônio, né? Então, vai para o jurídico lá e vai ser acionado por danos ao patrimônio e vai ser recuperado esse valor. Mas mais do que esse valor, R$ 250 mil. Se a gente falar numa vida, existe um Paulo Pegas, que é um grande estudioso do assunto, fez um estudo no IPEA da FGV, que em valores atualizados, aí ele fez uma atualização recente, nós estamos falando próximo de R$ 4 milhões. É um sinistro com fatalidade. Então, um sinistro com uma fatalidade são R$ 4 milhões. Eu tive a oportunidade de participar semana passada, lá na Bolsa de Valores do Infratalks, e eles estavam falando da recuperação de crédito de carbono. E a recuperação das vidas? Um acidente que deixou de gerar um acidente fatal, que eu economizei R$ 4 milhões, a concessionária pode recuperar ou não? Vocês estão assistindo aí, ó, concessionária. Eu conversei com o pessoal da NTT, eu conversei com o pessoal da Secretaria de Transporte. Ele falou, realmente, é o mesmo caixa, saúde, previdência. Vamos pensar nisso. Vamos criar oportunidade de salvar vidas. Ele volta, viu, gente? Pode ficar tranquilo que ele volta. Mas é isso, o que o Henrique falou está certo, né? E às vezes a gente fala, nossa, não vou colocar um atenuador desse na minha obra. E quantas vidas ele salva, né? E o atenuador do ZM. Esses são os dois produtos que o Henrique mais gosta de falar. Ele ama. Voltando à sustentabilidade aí que o Henrique mencionou, o ZM é um atenuador zero manutenção. Por que zero manutenção, Renata? Porque, após o impacto, ele pode ser reutilizado. Tá? Lembrando que é um dispositivo que foi testado na EN 1317, atende aos critérios da 15486. Então, a gente pode usar tranquilamente. Ele tem todo o certificado, tem crash test, tudo certinho. E ele vai para velocidades de 50 km a 110 km por hora. Então, dependendo da velocidade da sua rodovia, é o tamanho do atenuador que você vai colocar ali. E aqui são os projetos dele. Ele é super fácil de implantar. Eu brinco que até uma mulher implanta. Então, é muito fácil. Às vezes, machuca o pé. E a diferença do atenuador, gente, é que ele é autoportante, ele não precisa de um tramo de defensa atrás dele. Esses itens de norma eu não vou falar muito, porque a gente deixa para uma próxima. Caso a gente falar alguma coisa aqui, para quem está assistindo ou para quem está aqui, pode entrar em contato com a gente depois e a gente vai explicar melhor a diferença entre cada situação. Tá? Aqui é um já acidentado. Ó, ele não tem nada atrás, são tubos de aço que, após o impacto, ele recolhe, absorve a energia do veículo, parando em segurança, e depois é só você puxar e voltar a utilizar. Você não precisa mais comprar aquelas cartuchos de plástico,
né, ou comprar outras peças, ele é reutilizável. Você só vai trocar os parafusos. E a manutenção passou ali rapidinho, mas o pessoal puxa com guincho, com Munk, né? Teve uma equipe que já puxou até no carro. Coloca no... Exato. E coloca. Nós colocamos um na Dutra, próximo à Marvitec, um de 110. Ali já tinha um dispositivo que era acidentado toda semana. Toda semana a gente passava ali, era o nosso caminho de casa, tinha um dispositivo batido. Aí a gente ofereceu o ZM. Falei, vamos colocar o ZM aqui, né, nesse ponto. Colocamos, e aí todo dia a gente passava lá. Não que a gente é ruim, né, Henrique? Mas a gente torcia para alguém ter batido, né? E aí a gente colocou em dezembro, ficou dezembro, janeiro, fevereiro, foi quando um desse caiu no meu pé, logo em seguida um usuário colidiu nesse da Dutra. E aí todo mundo da Marvitec que passou ali tirou foto, então a gente recebeu foto de todos os ângulos. Gente, era o de 110. Ele recolheu todo. A gente falou, nossa, mas para recolher todo assim, deve ter sido um caminhão. E aí a gente tem uma pessoa que vai em campo, Henrique. Henrique parou lá, tirar foto. Dele achou o farol do carro. Aí ele falou assim, Renata, esse farol aqui é de carro. E é igual ao seu. Falei, não é, Henrique, para fazer esse estrago, é um caminhão que bateu aí. E, de fato, o farol era de um carro, de um Argo. E aí o Henrique foi na concessionária ver o que aconteceu. Um cara, num sábado à noite, saiu de casa e ele falou assim, vou me matar, vou me suicidar. Um jovem de 27 anos, Henrique. Vou me suicidar. E o ZM, ele tem essa película dele aqui, esse refletivo, ele brilha de longe, e ele é grande, ele é parrudão. Então, assim, à noite ele brilha inteiro. E o cara saiu na Dutra, ele viu o atenuador lá, ele falou assim, pronto, achei, vou me jogar ali, vou me matar ali. E ele acelerou o carro dele, com toda, até o fim, e mirou. E foi embora. O atenuador parou, né, e segurou ele. E o que aconteceu? Ele não morreu. Olha, saiu ileso, né? E não morreu. E ainda teve que pagar o danos ao patrimônio, né? Se lascou. Tanta, né? Para você ver a falta de informação que faz. Se ele soubesse, se ele assistisse nossos workshops, ele ia saber que isso salva a vida, não mata. Né? Mas acabou salvando uma vida. Mais uma vida foi salva. Fora os outros acidentes que acontecem aí no dia a dia. E esse da Dutra, a gente recuperou ele, né? A gente voltou e pode ser usado aí e vai salvar outras vidas. Né? Mas é um caso bem interessante. Ok até aí? Então, a gente falou do atenuador para caminhão e do atenuador zero manutenção. Agora, a gente vai entrar nos terminais. Uma coisa importante de falar. Existe muita, comentei com o Pedro na hora do almoço, mas muita dúvida em relação ao diferenciar atenuador de terminal. Eu não sei o porquê que não entra na cabeça das pessoas, mas vamos falar mais uma vez, dar uma pincelada nesse assunto, né, Henrique? Quando eu falo terminal absorvedor de energia, está escrito na 15486, exatamente assim. Terminal atenuador de energia. É um terminal. Ele tem que terminar alguma coisa. Então, esse aqui é um terminal. Ele está no início de uma defensa. Se eu colocar ele sozinho, igual o ZM, ele não vai atender. Então, ele precisa estar conectado a um dispositivo longitudinal. Diferente do atenuador. Lembra o ZM, que não tinha nada atrás? Ele é autoportante. Então, essa é a diferença entre terminal e atenuador. Ok, até aí? A Marvitec tem o TK. 110 e 80. Para rodovias de 110 km e rodovias de até 80 km.
110, 9 metros de comprimento, 80, 6 metros de comprimento, 4 testes de impacto e atende até 110 quilômetros. Vamos aos crash tests dele. Uma outra coisa importante de falar. O terminal, assim como qualquer outro dispositivo, ele tem que ser implantado exatamente como foi testado. Por um acaso, estou na rodovia, faltou parafuso. Eu não posso improvisar com outro parafuso. Eu preciso atender como está no projeto, tanto o ZM quanto o TK. A altura também é importante frisar. Ah, Rê, vou implantar na minha rodovia, preciso de ajuda. Liga para a gente, se eu não puder ir. O Henrique vai também, ele tem essa cara, mas ele também vai para o sol, ele também ajuda, ele implanta ZM, ele implanta TK, e ele é mais chato do que eu, viu? De vez em quando ele vai comigo e a gente briga. Ó, tá vendo que o terminal ele vai absorver o impacto, tanto frontal quanto lateral. Outra coisa importante. Vou implantar um dispositivo na minha rodovia. Peça para o fornecedor o vídeo de crash test para você entender como ele vai funcionar, como vai ser o desempenho do produto, para você entender o processo. Eu não consigo, né? Mas é importante falar. Eu aprendo cada dia que eu venho aqui, eu fico maravilhado com esses vídeos que o Rafa e a Alessandra usam. Um dia eu vou ter alguém que faça esse marketing lá na Marvitec, e parabéns para quem fez aí. Eu sei que você orientou, Ale, parabéns para você, mas quem eu não conheço ainda, dê os parabéns, que ficou muito legal. Mas tanto a Ale quanto o Rafa falaram sobre sistemas, né? Então, são sistemas. Então, a taxa tem lá o pavimento, a cola e a taxa, o sistema de demarcação tem a tinta e a microesfera. Então, aqui, quando você fala de terminal, ele também é um sistema. Ele é um terminal que precisa estar conectado a um dispositivo longitudinal. E quando o Rafa falou lá do ovo frito, então você tem lá a cola que tem que estar em tudo e não pode esquecer disso, esquecer aquilo. Você tem 2 peças para um, 3 para outro. Aqui nós estamos falando de quantos componentes, Renata? Entre porcas, tipos de porca, parafuso, lâmina e postes e afastadores não, os perfis não, mas os reforços. Então, a gente está falando de uma série de componentes. E tem que ter muito cuidado, para vocês que lidam com isso no dia a dia, a gente sabe, não necessariamente você tem apenas um fornecedor, você tem diversos fornecedores. E as peças, elas não são intercambiáveis. Eu não posso usar o parafuso de um fornecedor no dispositivo de outro, senão eu comprometo o funcionamento desse dispositivo que foi ensaiado. Eu não posso pegar o poste de um e usar com a lâmina de outro. Então, eu tenho que ter muito cuidado na armazenagem e no controle desses dispositivos para que não exista esse mix, essa confusão de peças, a ponto de correr um risco. Quando nós falávamos aqui antes de governança, né, eu comentei aí, eu acho que foi na palestra da Ale, eu não sei, do Rodrigo, que eu falei de governança, né, para não ficar vulnerável quando houver um acidente. Se um perito vai ao local e faz uma análise de um dispositivo que está implantado com uma peça inadequada, falou assim, mas de quem é a responsabilidade? A responsabilidade, no fim, é realmente do operador. É aquele que tem a circunscrição sobre a via. Então, é muito complicado a gente falar hoje das responsabilidades da governança desse tipo de dispositivo. Você ter diversos fornecedores, legal, mas tenha o cuidado de separar
de maneira muito clara e muito organizada todas as peças dos diversos fornecedores que você tem, para não causar depois nenhum tipo de confusão e de mix, que isso possa trazer no futuro uma dor de cabeça para vocês. Só queria fazer esse parênteses, que eu acho que é uma questão importante a ser colocada, que a gente vê, às vezes, a falta de recurso mesmo, não digo de recurso, não é só de recurso de espaço, não é recurso financeiro, recurso de espaço, recurso humano para fazer o controle, para fazer essa parte de gestão de almoxarifado, sabe? Acaba levando a soluções que talvez não sejam as melhores. Então, muito cuidado com isso, não misturem peças para não ficarem vulneráveis, porque vocês podem estar colocando na via, com uma boa intenção de salvar uma vida, uma coisa que pode trazer um problema. E assim, essa questão das peças é importante porque, se eu colocar uma peça errada, principalmente nos terminais, ele pode não funcionar como deveria. E aí, em vez de você salvar vida, você pode tornar um obstáculo muito mais rígido do que o próprio obstáculo. E eu não sei se o Henrique já comentou no decorrer do dia, mas, às vezes, tem situações onde acontece acidente e os próprios peritos, hoje, eles entram em contato com a gente. Eles pedem o crash test, eles pedem o manual. Por quê? Se tem um sinistro, né, que fala, um sinistro com vítima fatal, eles precisam averiguar se realmente aquele dispositivo foi implantado da forma correta. Sim. Exato. O site da Marvitec, ele tem todos os crash tests, todos os certificados. Você entra lá, você vai no setor de rodovias, e aí você vai ter todos os dispositivos, tanto defensa, quanto terminal, atenuador, TMA, tudo que a gente tem para rodovia. E em todos vai ter o projeto de implantação, vai ter o certificado e vai ter também o vídeo do crash test. Por quê? Você imagina que a gente está aqui hoje. Então, se tem alguém na rodovia precisando de ajuda, de um projeto de implantação, não vai depender de nós. Ele pode ir lá no site da Marvitec e procura. E já está muito mais fácil. Pode acessar do celular, a equipe pode baixar o projeto de implantação, né, na própria rodovia, que fica muito mais fácil. Porque, assim como a gente comentou no início da apresentação, a ideia, gente, não é esconder nada. Eu nem posso. Eu preciso que vocês tenham o maior número de informação para poder facilitar. Porque, senão, como eu falei, o dispositivo que era para salvar, se você implantar errado, ele vai poder gerar risco para quem está na rodovia. Outra coisa importante de falar. Isso é mais norma, mas só para deixar claro que também tem muita dúvida com relação a isso. O TK, ele é norma europeia, EN 1317. Quando eu falo de norma europeia, eu estou falando de crash test de veículos de até 1.500 quilos, colidindo até 110 km por hora. Ok? Guarda essa informação, põe aí na caixinha do lado. E a Marvitec tem também o SGET, que é a norma MESH 2016, que é uma norma americana, que é para veículos de até 2.300 quilos, colidindo a 100 km por hora. E aí vai vir uma pergunta que é batata. Ela é até bonitinha. A gente já tem até a resposta pronta. Renata, minha rodovia é 120 km por hora. Então, eu não posso usar um dispositivo americano porque ele é testado até 100 km por hora. Vocês não pensariam assim? O que acontece? Quando eu tenho essas duas normas, é o máximo da velocidade de teste. Isso não quer dizer que eu não possa implantar esse dispositivo numa rodovia de 120 km por hora. O que a gente vai? Essa conta quem faz melhor é o Henrique, do peso versus velocidade. Acho que você fala mais bonitinho que eu. É a famosa física, né?
O cálculo é da dissipação de energia, transformando a energia cinética em energia de deformação. Quando eu tenho uma massa de 2.300 quilos a uma velocidade mv², né? Então, uma massa de 2.300 quilos a uma velocidade de 100 e uma massa de 1.500, né, Renata? 1.500 a uma velocidade de 110. Então, eu tenho uma dissipação de energia até maior no SGET. O SGET é um dispositivo, porque os Estados Unidos, a diferença norma europeia e norma americana, porque os Estados Unidos usam uma referência de massa superior à referência europeia, porque a frota americana ela tem muito mais SUV, que desses veículos maiores, do que a frota europeia. Então, esse é um modelo. Se a gente pensar bem em relação a nossa malha viária, nós podemos pensar assim, poxa, na região do Mato Grosso, em que eu tenho um número de caminhonetes, eu não tenho tanto veículo leve, é muita caminhonete que eu rodo em rodovia, são muitos SUVs e tal. Eu deveria pensar em utilizar dispositivos mais associados à mesh. Por quê? Porque esses dispositivos suportam impactos de veículos mais pesados. Então, basicamente, a norma europeia tem uma característica de frota. Eles fazem a sua metodologia de ensaio em cima da característica da frota deles, e a norma americana faz a metodologia de ensaio dela em cima da característica da frota deles. Viu? Ele fala muito mais bonito que eu, muito mais. Entendido essa diferença de norma americana e norma europeia? Porém, no Brasil, quase todos os dispositivos são europeus, né, Henrique? Eu acho que só tem 1 ou 2 aí, ou 3, que vão atender à norma americana. Adivinhem por quê? Porque é mais caro. Aí, se eu trouxer um produto muito mais caro, a gente não vende. Porque ninguém compra, porque é mais caro. O SGET, quando você olha os dois dispositivos, o TK e o SGET, você vai ver que o SGET ele é muito mais aço, muito mais forte do que o próprio TK. Mais pesado. Só que aí ele tem uma diferença de preço. E aí, quem está comprando não quer nem saber de norma, ele quer saber se atende a 15486 e isso, e coloca minha rodovia é assim, e coloca esse. Então, ele não quer saber de qualidade, não quer saber a diferença. Tranquilo até aí? Vou entrar nas defensas agora. Defensa, está meio trocada a ordem, né? H2 a W4, vai falar da primeira da H1. A H2 a W4 é uma defensa certificada. Não, que daí vai sair da ordem. Agora já foi, né? Aqui. Defensa anel. H1 a W3, H1 a W4, N2 a W2. Primeiro, vamos começar como se fosse na escolinha. Defensa certificada. O que é? É uma defensa que passou pelo crash test, que foi testada, certificada e aprovada. Nas nossas rodovias, o que a gente tinha no passado? A defensa maleável e semi-maleável. Mas qual a diferença? A diferença é que a semi-maleável e a maleável elas não foram testadas. É o mesmo caso do Fusca. O Fusca anda, mas ele passou por crash test de airbag? Não, porque ele não tem. Então, a defensa semi-maleável, a gente sabe que ela segura, a gente sabe que ela funciona, mas a gente não sabe o quanto ela segura, o quanto ela deflete. E a norma 15486 fala que todo dispositivo que vai para a rodovia ele precisa ser testado e certificado. Então, hoje, estou iniciando uma obra, vou colocar a defensa, eu não posso colocar semi-maleável, porque não permite mais. É como se eu fosse lá na Vox hoje e quisesse comprar um Fusca 1960? É o ano do Fusca? 1970? Tem, mas não vai ter 0. Alguém já usou, né? Mas hoje você não consegue. Eu quero comprar um Fusca com airbag.
Não tem. Quero comprar um Fusca com o que mais? Com freio a disco? Não tem, porque ele não é testado e certificado dessa forma. Ok até aí? Entendemos a diferença? Então, se você ligar na Marvitec, eu estou gravando bem a carinha de cada um aqui. Vou gravar o nome. Se ligar na Marvitec e pedir, eu quero o certificado da defensa semimaleável. Gente, eu vou mandar vocês passear. Pode, né, Henrique? Passear pode. Não adianta pedir, porque não tem, ok? Por incrível que pareça, muita gente pede. E a gente explica toda vez. Eu nem trouxe a semimaleável aqui para não... Só quis comentar. Certificado, H1AW3. Renata, mas que desgranha é essa? H1 é o que ela vai segurar. É o que essa defensa vai... O tipo de veículo que ela vai segurar no momento do impacto. E o W é o quanto ela vai movimentar. Opa, espera aí. O veículo está na rodovia, o motorista perdeu o controle, esse veículo saiu, colidiu numa defensa. Então, essa defensa, o quanto ela aguenta e o quanto ela movimenta, quanto ela deflete. A gente tem outros fornecedores aqui, eles vão concordar comigo. Eu acho que 90% da nossa rodovia hoje é tudo H1AW4. Lá na norma fala que H1 quer dizer que é para veículos de até 10 toneladas colidindo 100 km por hora. Acho que é 100, não lembro da velocidade. Então, todas as concessionárias, uma copia e cola da outra, elas compram sempre H1AW4 ou H1AW3, muda o 3. Então, eu falo para o pessoal do comercial, Henrique, Mauro, que quando eu estou andando na rodovia, eu só vou encontrar veículos de até 10 toneladas. Eu não sei o que aconteceu ontem, que tinha veículos muito mais pesados. Ou seja, as defensas que a gente está vendendo, que o pessoal está comprando, não é para as nossas rodovias. Vamos lá. Só para fazer um parêntese aqui, o Rodrigo está me olhando, porque a responsabilidade é dele, né? Quem define o que vai colocar são as projetistas. Então, hoje, a norma brasileira, como ela tem uma, vamos dizer assim, não vou falar que é deficiência, né? A Álvaro ajudou, a gente construiu aquilo que foi possível. Muitos que estão aqui, algumas pessoas que estão aqui participaram da construção da norma. A norma ela define como normal, alto e muito alto. E, no trecho de alto, ela varia do H1 ao H3. Então, você pode, atendendo à norma, colocar H1, H2 ou H3. E, em função, realmente, do custo, as pessoas acabam privilegiando a utilização do H1 nos seus projetos. E o projeto vai estar certo, porque se identificou que aquilo é um trecho de necessidade de nível de alto de defensa, ele pode ser H1, pode ser H2, pode ser H3. Nós estamos fazendo atualmente uma revisão da norma e reavaliando essa questão. Então, eu acho que é aquilo que a gente comentou aqui antes, que tudo é um processo de desenvolvimento da qualidade e dos resultados. Então, eu acho que tem que ficar claro o seguinte. Essa letrinha aqui, que nesse caso é o H ou o N, o H vem de high, né? De alto, na Europa, que vai H1, 2, 3 e 4. E o N normal, que é um N1 e um N2, eles definem o que esse dispositivo suporta de impacto, em relação a peso e em relação à velocidade, massa e velocidade. E o W, que é aquela letrinha depois, que vai de 1 a 8, o que ele define? Ele define o quanto essa defensa deflete, o quanto ela desloca da sua posição normal, quer dizer, da posição inicial de implantação, para trás. Então, se eu tenho um obstáculo fixo atrás, eu tenho que prever que essa defensa não atinja esse obstáculo quando impactada. Agora, se eu não tenho nada, não tem nenhum sentido
que eu tenha uma restrição de W. O Pedro estava falando aqui, nós estávamos conversando um pouquinho antes, né? E o Pedro falando sobre um comentário que ele fez na audiência pública, e eu também fiz um, por escrito, inclusive, em relação à definição das especificações do programa que aconteceu do DENIT. Então, lá no programa, havia uma especificação, e que foi corrigido, inclusive, por escrito, na resposta ao questionamento da audiência pública, que deveria ser um dispositivo W2. Mas, na verdade, gente, vocês que estão olhando aí, não é isso. O dispositivo deve ser aquele que, ao avaliar no trecho, a projetista verifica se não tem obstáculo, ele pode ter maiores deflexões. O nível de contenção é aquele, mas a deflexão depende se eu tenho ou não obstáculo no trecho. Eu acho que, só para ficar claro, Rê, que às vezes a gente acaba colocando uma questão, eu acho que é a grande responsabilidade. O Rodrigo falou muito bem na apresentação dele. É preciso ter projeto. É preciso saber o que estamos fazendo. Ah, não, tem um obstáculo ali, eu vou colocar uma defesa. Que dê o projeto. Quem é o responsável por isso? Não, eu vou porque eu sei, aqui tenho que botar uma defesa. Fez o projeto. Essa defesa está implantada de acordo com o projeto. Hoje eu recebi uma fotografia aqui de uma defesa implantada 150 centímetros atrás de berma, de talude, atrás desses postes de defesa implantado. Quer dizer, o poste praticamente estava voando, estava no talude. Tinha um pedaço de defesa voando. Eu falei assim, não, e o cara implantou lá, não, está implantado aqui. Eu falei assim, mas tem 50 centímetros atrás? Não tem. Isso é uma questão muito mais de projeto, que está lá na 15486 e que a gente, oportunamente, eu acho que esse aqui é o segundo de outros que a gente vai fazer, vai falar um pouco mais sobre isso, mas que não façam implantações sem projeto. Exatamente, né? Para poder olhar. Porque quando você está na rodovia, você percebe que tem obstáculo próximo, tem obstáculo distante. Álvaro? Só lembrando também essa questão que a gente tem acompanhado, e vocês também, chegam muitas consultas onde empacotam rodovia com W2, onde vai daí ao contrário, pegam justamente a menor, pegam um obstáculo, né, e daí jogam em toda a rodovia, né? E daí você vai ter o custo dessa implantação, o custo dessa manutenção toda, né? Então, se você for analisar, assim como tem rodovias que você não tem que botar nada, porque não tem nada para colocar. Certo? Saiu o veículo, não vai ter sinistro, certo? Ele vai se perder. Perfeito, mas vai estar ali. E você teria que ter, por certo, nos projetos, eram diferentes tipos de defesa ao longo dos segmentos. Barreira de concreto e assim por diante, né? Ok, até aí? Entendemos um pouquinho dessa diferença dos W, dos H, de todas essas letras atrapalhadas? Então, agora vamos falar dos dispositivos. A Marvitec tem a defesa NEL, que ela atende H1, N2, W3, W4 e W2. A defesa NEL da Marvitec ela é implantada em campo com postes a cada 4 metros. Hã? Acho que não coloquei o projeto desse. Não. Não coloquei. No site tem o projeto, tá? O Henrique pediu, mas eu não coloquei. Então, ela vai ser implantada com postes a cada 4 metros. Essa semana, uma concessionária me ligou e falou assim, Renata, eu quero saber, para enrijecer, eu quero diminuir o espaço de trabalho. Falei, beleza. Falei, qual a defesa que você tem aí? É uma que é com postinha a cada 4 metros e tem um reforço dentro do poste? Falei, querido, essa defesa ela não pode ser enrijecida. Enrijecido é o termo que a gente usa lá na semimaleável. Hoje, eu preciso saber o espaço de trabalho dessa defesa para poder entender se ela vai atender ou não, que é o que o Henrique e o Álvaro acabaram de mencionar aqui. Então, a defesa certificada ela não pode ser alterada fora do projeto. Eu tenho que seguir o projeto exatamente. Então, a Marvitec tem um tipo de implantação e os outros fornecedores, cada um vai ter a sua característica.
Lembra que o Henrique comentou do parafuso? Nessa hora também os parafusos é confusão. Por quê? O meu parafuso não vai encaixar na defensa do Álvaro, não vai encaixar na defensa da Armico. Cada fornecedor tem a sua característica, o seu parafuso, o seu material. Recentemente, uma empresa comprou defensa tanto nossa quanto de um outro fornecedor. E aí, do nada, ele precisou comprar mais parafuso. Aí a vendedora, não, fulano lá precisou comprar mais parafuso. Falei, e qual parafuso foi? Aí ela falou assim, o parafuso M10. Falei, qual defensa ele comprou? W3. Falei, mas não vai M10 nessa defensa. Acho que ele tinha comprado 10 mil parafusos. Falei, não vai. Falei, tem coisa errada. Aí fui até Lençóis Paulista. Cheguei lá, a defensa era de outro fornecedor. E ele disse que não estava encaixando. Ele comprou errado, gente. 10 mil parafusos. Por uma falta de informação. Se ele olhasse o projeto, se ele olhasse em campo a lâmina que ele tem lá, os fornecedores eles marcam. Cada fornecedor tem a sua característica, tem sua rastreabilidade, tem lá o seu carimbo. É fácil de olhar. Você consegue ver. E aí é por isso que a gente fala, é por isso que o Pedro insiste em fazer esses workshops, para a gente levar essa informação, para vocês poderem entender. Cada fornecedor tem o seu modelinho. Uma coisa que eu gosto de falar toda vez. Espera aí. Só complementando, e é por isso que o sistema de gestão ele é fundamental para que não haja uma mescla de fornecedores diferentes no mesmo tramo. Porque, além de haver uma incompatibilidade, eu perco completamente a garantia da certificação do dispositivo. E aí o órgão público como que vai gerir? Né? São contratações em tempos, em locais distintos. Né? Então, a norma ela foi muito feliz no nível de contenção, mas ela gerou um grande problema para quem administra os dispositivos de contenção. E, principalmente, naqueles trechos onde a gente faz a manutenção. Chega lá no sistema da concessionária, do DR, olha, teve um acidente, danificou a defensa, tantos metros. Aí sai a equipe de conserva. Mas ninguém falou que defensa que é, qual fornecedor que é, nível de contenção, espaço de trabalho. Simplesmente a conserva saiu com uma defensa, chegou lá, vixe, era a Marvitec, eu trouxe fornecedor X. O furo não bate. Gente, quando eu falo o furo não bate, nós queremos morrer. Dói no coração, porque a gente sabe o porquê que o furo não bate. Só lembrando disso daí, a gente tem uma parceria com a Delta Block, né, da Áustria, e eu comentei sobre essas questões da dificuldade dessa gestão de almoxarifado e controles e marcas. Aí o austríaco, o Georg, mas é só pegar e marcar de onde está um fornecedor, onde está outro, separar e identificar. Tipo, vocês são burros, né? Porque lá é normal, né? Mas aqui vira um problema. Vira mesmo. E é engraçado. E cada dia esse problema aumenta, viu? Ele cria, ele brota. Ok? Então, a defensa ANEEL da Marvitec eu não posso enrijecer. Se vocês ligarem lá e pedir para enrijecer, eu juro que eu vou macetar vocês. Aí a gente vai para a defensa, que a gente chama de PASCO-IE. A PASCO-IE é a mesma lâmina da ANEEL. O que muda é o poste. O postinho dela. Está vendo que é a implantação? Isso aqui é a frente da lâmina, do postinho. Ele é voltado para a defensa. Essa defensa aqui permite que você altere o espaço de trabalho e nível de contenção. Risquem essa palavra enrijecer da cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Passa uma borracha aí. A gente vai sempre no nível de contenção e espaço de trabalho. Essa defensa permite isso. Então, eu alterando o distanciamento dos postes, eu vou alterar o espaço de trabalho dessa defensa. Tá? Então, essa pode. E o crash test dela. Então, Renata, estou construindo aí a minha rodovia, fazendo obra. Eu posso comprar PASCO, por quê? Hoje, a minha situação na rodovia está assim. Mas eu tenho o projeto de implantar um pórtico, de implantar uma placa.
Então, essa defensa PASCO-IE vai permitir que você altere esse espaço de trabalho. Para vocês terem uma ideia, a H1AW4 da PASCO-IE, o poste é a cada 2 metros, e não mais a 4. E aí é por isso que a gente fala, quem trabalha com defensa metálica precisa entrar em contato com os fornecedores para poder entender a forma de implantação, porque isso vai gerar custo na implantação. Isso é importante também falar, vocês conhecerem profundamente o projeto de cada um. Porque, às vezes, fala assim, não, mas eu fiz uma cotação aqui e o seu terminal ele está mais caro do que o do seu concorrente, R$50. Eu falo, o meu terminal você coloca tranquilamente 6 por dia. O do meu concorrente, para você colocar 3, você vai ter que fazer muito esforço. Então, a produtividade homem-hora, o custo da sua equipe dia para colocar um dispositivo também deve ser levado em conta e varia de fornecedor para fornecedor. Como disse a Renata, tem fornecedor que o espaçamento de poste é de 4 metros. Tem fornecedor que o espaçamento de poste é de 3. Tem fornecedor que é de 1,30. Tem fornecedor que é de 1. Você cavar um poste a mais, um poste a menos, faz diferença. Você fazer uma conexão e um ajuste de parafuso, faz diferença. Então, não dá para comparar, e aí nós, técnicos, a gente entende isso de maneira relativamente simples. Mas eu falando lá, com o cara do suprimento, ele vai entender isso? Então, por favor, vocês que estão técnicos, tentem demonstrar para a área de suprimentos que não é a mesma coisa. Ele não está comprando a mesma coisa. Isso tem um resultado final, e o que interessa para o negócio, o gestor lá, ele, às vezes, o cara do suprimento leva a conta lá para ele. Fala assim, comprei mais barato. Não, meu amigo, você não comprou mais barato. A resultante final lá do negócio não é mais barato. E aí eu digo, tem uma coisa, alguém falou aqui do menor preço, né? O menor preço quase nunca é o melhor preço. Então, no final, na resultante de negócio, desempenho, qualidade, custo de produtividade, nós trabalhamos com engenharia. Então, atenção nessa questão aí. Tranquilo até aqui? Tá difícil ou tá fácil? Na minha cabeça tá fácil, na de vocês tá fácil também? Tá fácil, Pedro, na sua também? Tá entendendo? Não tá difícil, né? Então, eu não sei porque tem tanta dúvida do povo. Eu não sei de onde eles tiram essas dúvidas. Bom, gente, defensa H2AW4 naquele esqueminha. H2 vai segurar veículos de até 13 toneladas, tá? W4 é o espaçamento dela. Diferente lá da H1, essa aqui ela tem poste a cada 1,33. Vou contar um caso para vocês que aconteceu recentemente numa obra. O cliente estava com uma duplicação, acho que era 22 quilômetros de duplicação. Comprou H2. Não, meu nível de contenção é alto, eu preciso de H2. Tá bom. Vendeu um H2. Henrique mandou umas 3 carretas para lá. Começou a implantar. O fiscal começaram a me ligar. Renata, essa defensa está errada. Falei, errada? Mandei o projeto. Não, gente, é cada 1,33. Eu fui aí, treinei a equipe, é cada 1,33. Renata, mas a obra não tá andando, está atrasando tudo. Ele está atrasando por quê? Vocês estão acostumados com poste a cada 4. A cada 1,33, você demora um pouquinho mais. É um nível de contenção maior, ela precisa segurar mais, ela precisa ser mais reforçada. Gente, foi um caos e confusão. E aí o fiscal falou assim, essa defensa sua não presta.
Não tem calço espaçador. Que poste é esse? Eu estou andando na rodovia, estou vendo um monte de poste. Falei, querida, é uma defensa certificada. Vocês pediram H2, W4. Está aqui. Não, mas está errado. Falei, mas o projeto está aqui. Não, mas está errado, não concordo. Falei, então, nesse momento, a gente não tem o seu concordar mais. Né? A gente tem a norma, tem um projeto de implantação e tem que implantar. Gente, eu sei que foi um rebuliço. Foi reunião com o diretor, foi reunião com Deus e o mundo, umas 3 reuniões. E é um senhor que hoje eu gosto muito dele. Tem um carinho gigante, mas ele quase me fez chorar na reunião. E eu explicava com um jeitinho. Falava, então, sabe quando você compra BMW, aquele carrão bonitão? E aí você vai lá e coloca o pneuzinho do Fusca? É a mesma coisa. O carro não vai andar. A defensa certificada a gente não pode mudar. É assim, cada fornecedor tem. Eu usei todos os meios de comparação. Resumi na ópera. Falei, mas por que vocês definiram isso? Aí todo mundo ficou olhando para a minha cara. Falei, vocês pediram? Onde está escrito? E aí ninguém soube explicar. Falei, vocês têm algum documento, projeto? Não, projeto a gente muda. Então, tá bom. Falei, o problema é, você quer uma defensa com poste a cada 4 metros? Beleza, eu tenho a certificada, a ANEEL está aqui, com poste a cada 4. Porém, você está deixando de um nível de contenção maior para um nível de contenção menor. Eu não sei se o Rodrigo vai lembrar, é uma duplicação ali de Mauá, onde tem uma pista lá embaixo e uma pista lá em cima. A sorte que a pista que fica mais alta, nas curvas, eles já tinham implantado a H2. Então, a H1 foi para as laterais, que o risco era menor. Então, primeiro eles implantaram no meio, e aí estava atrasando a obra. E por isso toda a reclamação. Mas uma falta de informação, uma falta de entender, gerou toda uma confusão. Né? Então, a H2 da Marvitec. Defensa dupla certificada, também temos. Tem lá espaçamento, com reforço, no mesmo esquema da certificada. H1AW3, H1AW4, coloquei 2 desse. E aí vai mudar também o espaçamento dos postes. Uma coisa muito importante de falar, a defensa certificada, acho que nenhum fornecedor tem mais calço espaçador, né? Acho que a Armico tem calço. Na certificada, não? Não tem mais, que é o que o pessoal acaba, muitas vezes, estranhando, que foi o caso desse fiscal. Eu não vou citar o Estado, mas a CCR ela estava fazendo uma obra de uma implantação, de uma duplicação, e compraram tudo H1W4. O fiscal chegou lá e falou, cadê o calço espaçador? Não tem calço espaçador. Resumo da ópera. Quem me contou foi o Mani, o grande amigo Mani. Tiraram tudo, fizeram o governo assinar, ó, o que vai botar aí agora é outra coisa, a gente não vai ser culpado. Pagou 2 vezes, tirou tudo e misturou. O que era H1, botou calço espaçador e está lá. É o que a gente fala, é o desconhecimento, né? Gente, eu não vou tomar muito, mas esses produtos, vocês receberam uma sacola da Marvitec aí, não receberam? Uma pretinha? Então, a gente tem mais ali. Lá dentro tem o catálogo, vai ter todos esses produtos, tem o desenho de projeto. E, se você tiver dúvida, também pode entrar em contato no site. Espera aí que tem a parte mais legal. Ah, tem a de moto também, eu tinha esquecido. A de moto a gente já implantou aqui no Paraná, recentemente. Por incrível que pareça, trecho do DR está de parabéns, porque as concessionárias não gastam. Porque é caro esse acessório para a moto. Não precisa proteger os motoqueiros na concessionária, só no DR. Exatamente. Prossegue, exato. E é um acessório que vem, né, proteção para motociclista, ela vem embaixo da defensa. Aliás, eu acho que o Alexandre vai estar aqui amanhã, né?
vai falar um pouco de Proseg, e esse entrou dentro desse programa de inovação, né? O interessante, posso falar, que o Paraná ele está sendo aí pioneiro no... Aliás, tem até uma concessionária chama Paraná Pioneiro, tem alguma coisa assim? O Paraná está sendo pioneiro num programa de inovação que, dentro do programa Proseg, eles separaram uma verba justamente para esse tipo de solução inovadora, que não está sendo utilizada no país. O Alexandre vai falar mais detalhadamente disso aí, mas eu acho que aqui foi o primeiro trecho que foi implantado no Paraná de sistema de proteção de motociclista. Esse sistema já tem uma norma brasileira para ele. Nós fizemos lá na Comissão de Estudos de Dispositivos do CB16. É sempre bom falar. A ABNT, que eu tenho a honra de participar há muito tempo, a Alessandra está lá, o Álvaro, tem muita gente participando lá há bastante tempo, ela é formada por todos nós. A ABNT não tem dono, a ABNT não tem uma pessoa que possa dizer assim, você não pode participar. Qualquer um que tenha CPF, RG, pode entrar e participar nas reuniões do CB16, que é o Comitê de Transporte e Tráfego da ABNT. As reuniões são híbridas, ou seja, elas podem ter a participação presencial ou online de cada um que tenha interesse em participar. Então, se você aí que está assistindo agora, depois, tiver interesse de participar das comissões de estudo da ABNT, entrem no site da ABNT, CB16, põe lá, CB16 ABNT, procure, entre em contato para saber a agenda de reuniões, como que vai ser, como que participar dessas reuniões e contribuir tecnicamente, porque eu acho que lá é uma grande escola, é onde a gente pode trocar e construir aquilo que a gente espera de qualidade, de segurança viária no nosso país. E eu aprendi muito lá dentro, tive diversos professores, vou citar aí o superintendente atual, Hélio Moreira, o Roberto Menegon, o Elcio, o Arnaldo Bernasconi, tanta gente boa, o Pedro, Paulo, Pedro está aqui também, participou durante muitos anos. Só gente boa. Então, quem puder participar, que participe da ABNT. Mas fato é que a gente precisa melhorar a nossa qualidade. Prometo que estou acabando. Aqui a gente colocou algumas situações daquelas... Lembra que a gente tem falado dos parafusos, da forma correta de implantação? Então, aqui a gente colocou alguns achados na rodovia. Esse cabo aqui, ele não passa aqui na frente, ele trança, é o cabo do TK. Esse cabo, ele vai... O que acontece? Ele precisa estar tensionado para a hora que o veículo bater. Lembra do crash test do veículo batendo ali? Esse cabo ele vai direcionar a lâmina. Então, ele tem que ficar bem tensionadinho e trançando as lâminas, não a junção. E esse aqui, se eu não me engano, ele passa até aqui embaixo. Defensa sem parafuso. Defensa com terminal aéreo. C ainda, né? Não é nem o A, é o C, para ajudar, para ficar mais divertido. Não, mas aqui essa semana, um cliente entrou em contato, ele falou assim, não, é aquele no finalzinho da defensa ali, o C. Falei, então, no final, a gente coloca o A. Falei, mas eu já sei. Falei, você vai colocar o C, por quê? Porque tem essa voltinha, e o A fica aquela mãozinha, e aquela mãozinha pode enroscar, né? No usuário, se passar ali, que ele coloca no final do callbox. Falei, essa é a desculpa que você vai dar. Porém, eu já vou te adiantando que defensa certificada, eu não termino ela com a ponta aérea, porque ela é testada sempre com a ponta ancorada. Então, assim, você já errou em tudo aí. Então, se você vai pôr o A, o C, o B, o D, o E, você já está errado de qualquer jeito. Aqui, tramos misturados. Aqui a defensa está protegendo e tem uma outra ali atrás para ninguém passar. Então, se alguém bater aqui, pode ser que bata na de trás. A cara do Henrique ali, que eu acho que ele conhece esse trecho aqui.
aqui TK em cima da guia, bem diferente da qualidade de teste. Lembrando que, quando eu tenho um terminal, eu preciso deixar o mais próximo da situação de teste, ou seja, plano. Essas guias são problemas. Mas fica para uma próxima oportunidade, né, Henrique? Alguma dúvida nesses aqui? Eu acho importante fazer um adendo, que na última reunião de revisão, foi essa semana, dessa norma, alguém até de concessionária falou assim, não, mas que a gente precisa prever a situação existente, porque a gente já encontrou a rodovia assim. Gente, a norma técnica é para indicar a melhor solução técnica, ou a solução técnica adequada. Se a via se encontra, ela deu uma geometria de 50, 100 anos atrás, porque ela foi construída lá atrás, com perfis de drenagem aprovados naquela época, com geometria daquela época, com pavimento daquela época, e sofreu manutenção, o pavimento foi subindo, tem degrau, a norma não é para prever isso. Quem deve fazer os ajustes necessários e avaliar se aquele risco é aceitável é o projetista. Por isso que eu digo, não façam nada sem projeto, porque se vocês vão assumir riscos que hoje em dia, até pouco tempo atrás, quando as estradas todas eram vias públicas, as ações, tanto de recuperação de sinistros, como ações criminais, elas eram ao Estado, demoravam muitos anos e quase sempre não davam em nada. Hoje existe um ente no caminho, o operador da via, que é um particular, uma empresa, que tem lá um contencioso e está sendo acionada cada dia mais em relação aos acidentes. Os peritos estão conhecendo mais, as pessoas têm oportunidade de ter acesso à informação. Então, elas estão conhecendo cada vez mais, primeiro, o que elas estão pagando para usar, o contrato de concessão é público e as pessoas conhecem aquilo que elas têm direito e sabem aquilo que deveriam ter garantido como segurança. Então, tenham cuidado, utilizem o projetista, façam a análise se realmente aquele dispositivo pode ser implantado naquela situação, porque, às vezes, eu vendo dispositivo de segurança, a Marvitec é uma empresa que está aí para vender também dispositivo de segurança, mas ela não está aí só para vender dispositivo de segurança. A Marvitec está aí para garantir a segurança dos usuários da via. Então, quando eu e o Renato saímos para o trecho, a gente não sai para o trecho para olhar, põe defensa aqui, põe terminal ali, põe terminal aqui, ali, acolá, e vai vender. Seria muito fácil. O que a gente analisa é o seguinte, gente, faz uma adequação dessa drenagem, não põe defensa, não. Se você botar defensa aqui, não vai resolver o seu problema, você vai criar uma situação de risco, a defensa vai ser um obstáculo. Não vai ser assim. Então, usem a projetista. Analisem qual a solução adequada. Nem sempre colocar dispositivo é a solução adequada. Ou, na maioria das vezes, esse dispositivo precisa ser colocado de forma adequada. Então, o projetista vai dizer como fazer. Exatamente. Aqui eu coloquei só para vocês verem que o Henrique ele vai para a rodovia, viu? Mas é bem isso, gente. Claro que foi muito rápido. Se deixar, vocês viram o que a gente fala, a gente já até passou um pouquinho do tempo, né? Mas, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente. Aqui a gente colocou algumas fotos de treinamento. Poxa vida, comprou produto Marvitec, estou com dúvida na implantação, liga, enche o meu saco, pode encher, tá permitido. Me liga. Renata, vem para cá. Renata, tem material. Renata, tem equipe aqui. A gente faz tanto treinamento em campo, quanto essa parte mais técnica, mais de auditório, assim, né, de normas. E a gente também tem um programa, fazer uma propaganda aqui,
a gente tem um podcast onde a gente traz o pessoal de segurança viária para falar das novidades, de pesquisas. Essa semana foi uma moça que falou de mulheres no trânsito. E, assim, nós estamos de parabéns, porque vocês, homens, estão se matando, viu? Só para avisar. Exato, é mesmo. Ela falou do observatório, foi bem legal. Né? Então, a gente traz o pessoal aí do mercado. Então, quem quiser entrar lá no podcast Rota Segura, entra lá, assiste, fica gravadinho. Né? E é isso. Aí, nossos contatos, quem quiser escanear aí, já chamar, fazer um... quero um treinamento, quero falar, estou com dúvida, vem falar dessas normas. Traz o Henrique para falar. A coisa que eu mais gosto é de falar. E tomando uma cerveja, então, aí que eu falo mesmo, né, Lê? Obrigado mais uma vez. Quem teve a paciência de assistir, de estar aqui escutando a gente. E não vamos nos esquecer. O nosso ofício, a nossa atividade, ela tem um reflexo direto na sociedade. Desde o cara lá, eu acho que eu passo isso... Eu fico até emocionado. Outro dia eu falei, eu fico até emocionado. Eu tive um treinamento em que o Adão Conrado, um grande cara, que era um líder nosso lá na CCR, ele usou uma coisa que ele escutou na escola lá, que ele foi fazer uma palestra. Falou assim, o que a senhora faz aqui na escola? Para uma senhora bem humilde, a senhora falou assim, eu contribuo com a educação das crianças fazendo a limpeza do banheiro. Isso é saber o seu papel. A gente não faz fiscalização. O bandeira não faz sinalização e fica mexendo o braço. Aonde tem bandeira, porque hoje, graças a Deus, nós já temos bonecos, né? Então, cada um tem que saber o seu papel, que faz uma coisa que tem um reflexo direto na sociedade. Nós salvamos vidas, gente. Cada um de nós. Principalmente a nossa, né? Nós... Descuida, né, Henrique? Às vezes a gente tem um descuido aí, então a gente está falando muito da vida dos outros, mas a gente esquece da nossa vida. E eu falo muito para as equipes no momento da implantação. Terminou? Ok. Se você bater aqui agora nessa defensa, a hora que você estiver recolhendo a sinalização, bater, essa defensa vai te salvar ou ela vai deixar você cair lá no buraco? Né? Então, somos nós, os principais. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, Pedro, pela oportunidade de novo. Acho que estamos aqui para estar junto.